da gente poder realmente entrar um pouco mais nesse assunto de forma detalhada, tá? Então, olha lá, o que nós vamos abordar? Eu quero, para esse momento, nós vamos resolver um exercício que eu já separei aqui, e eu quero resolver com vocês o exercício número 9. Eu gostaria de estar escrevendo num papel que eu possa rabiscar, desenhar, e como realmente eu não consegui organizar o webcam, eu vou resolver aqui no PowerPoint mesmo, mas é até bom que eu vou salvar também essa apresentação, mandar para vocês. Estou gravando um vídeo, que eu vou disponibilizar o vídeo para vocês também, tá? Então, se alguém amanhã sentir saudade da aula de fenômeno do transporte, pode assistir o vídeo aí de novo, para matar a saudade, e rever o exercício também. Bom, olha só, esse exercício ele fala o seguinte, né? Que a gente tem um reservatório de óleo, e esse reservatório de óleo ele é pressurizado, né? Ou seja, eu tenho aqui dentro do reservatório uma certa quantidade de ar pressurizando o óleo para baixo, aqui embaixo eu tenho um registro para poder retirar o óleo do reservatório. Isso realmente acontece na indústria, eu já vi isso acontecer, e o principal objetivo aqui é o seguinte, é eu aumentar a velocidade de escoamento do registro aqui embaixo. Então, se eu aumento a pressão, coloco o ar pressurizando o óleo para baixo, o óleo ele sai numa velocidade maior, principalmente os óleos que têm viscosidade maior, né? E você precisa de aumentar o tempo de escoamento dele. Bom, e aqui em cima, para medir a pressão dentro do reservatório, nós temos um manômetro em U. Né? Então ele fala que tem um manômetro em U, que é utilizado o mercúrio para fazer a medição da pressão, e aqui é aberto para a atmosfera. Né? E ele pede para determinar a pressão no registro. Então a grande questão é o seguinte, ele pediu para calcular a pressão no registro. Por onde que a gente começa? Acho que o primeiro passo é a gente saber de quanto que é a pressão aqui dentro, da atmosfera dentro do reservatório. O ar aqui está pressurizado a uma pressão de quanto? E nós vamos chegar nessa pressão através do manômetro em U. Então, veja bem, se a gente determinar a pressão do reservatório nesse ponto aqui, ó, né, deixa eu colocar uma linha, eu posso determinar a pressão do reservatório nesse ponto aqui, né? Eu sei de quanto que é a pressão aqui dentro do ar. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu estou falando que eu vou determinar a pressão no ponto A, e essa pressão no ponto A aqui, ó, ela vai ser a mesma pressão do lado de cá, ó, que também vai ser a mesma pressão aqui dentro. Então, como aqui é o manômetro em U, eu tenho aqui a pressão da coluna de fluido do mercúrio, a pressão aqui a gente consegue calcular. Ó. A gente já sabe de quanto que é, né? Aqui eu tenho, na verdade, a pressão atmosférica. Então, vamos escrever aqui. Ó. Quando eu falei para vocês que eu queria ter uma solução melhor, porque às vezes no PowerPoint esse negócio de ficar editando texto demora um pouquinho. Então, aqui ó, eu tenho a própria pressão atmosférica. Nesse ponto aqui. Ó. Bom, então eu consigo calcular a pressão no ponto A, através do mercúrio. Depois eu chego aqui na pressão no ponto A do lado de cá, usando a pressão de coluna de ar aqui. Ok? Alguém abriu o microfone, tem alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? É porque eu estou vendo só a câmera, eu não estou conseguindo ver o PowerPoint não, onde que é? Ah, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vocês vão clicar lá nos usuários lá em cima, e vocês vão clicar no meu nome. Aí vai aparecer sempre a minha tela para vocês. Conseguiu aí? Aqui, por exemplo, está aparecendo na tela já? Agora sim, agora eu estou vendo. Ah, beleza. É porque se mudar a tela, aí você vai lá e pega o meu nome lá em cima e clica no meu nome, que aí vai aparecer a minha tela para vocês. É que eu tinha fixado aqui, só você. Ah, tá bom, beleza. Qualquer dúvida aí, só ir chamando, viu, gente? Pode interromper a qualquer momento aí, sem problema. Obrigado. Nada. Bom, então é o seguinte. Ok, olha só.
eu sei a pressão atmosférica, calculo a pressão no ponto A, da pressão no ponto A aqui eu consigo saber a pressão lá no registro, né? Você sabe que a vantagem de uma aula online é que não deve estar, vocês nem vão precisar de ficar escrevendo no caderno, né? Vou mandar tudo arquivo para vocês aí. Então a gente vai ganhar tempo de certa forma também. Então vamos lá, olha só, como é que eu faria para calcular a pressão no ponto A? Então peguei a formulazinha, a pressão é igual a pressão inicial mais ρGH. Eu quero calcular aqui a pressão no ponto A, e aqui ó, a pressão inicial vai ser a pressão atmosférica. O ρ, que nós vamos utilizar aqui, vai ser o ρ do mercúrio. Vou até fazer um negócio aqui para ficar bonitinho. Então aqui nós vamos calcular a pressão dessa forma aqui. Ó. Pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica mais o ρ do mercúrio vezes G vezes H. A grande questão aqui agora é o seguinte, de quanto será o ρ do mercúrio, né? Será que nós temos aí dados para poder calcular o ρ do mercúrio? Se a gente observar, ele deu que o SG, a densidade relativa do mercúrio, vale 13,55. Igual a gente viu nas últimas aulas, se eu tenho a densidade relativa e eu preciso de achar o ρ do mercúrio, é só eu pegar isso aqui, 13,55, e multiplicar por 1000, que é a densidade da água a 4 graus. Ou seja, a densidade do mercúrio vai ser 3.550 quilos por metro cúbico. Então, pronto, aqui a gente já sabe de quanto que é a densidade do mercúrio. Está aí, ó. Né? Já sabemos de quanto que é a densidade do mercúrio. Ou seja, voltando aqui então, a pressão no ponto A, opa, tem alguma coisa errada aqui. A pressão no ponto A vai ser igual, ó, pressão no ponto A, igual a pressão atmosférica, que a gente já sabe aqui em cima, foi dada, né, que a gente sabe que a pressão atmosférica é 101.300 kPa. Mais o ρ do mercúrio, 3.550, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes a altura de 25 centímetros, então 0,25 metros. Ou seja, aqui eu consigo determinar a pressão no ponto A. Vamos ver de quanto que deu esse valor aqui, ó. Deixa eu calcular de cá. Então vai ser 101.300, 3.550, 9,81 e 0,25. Então a pressão no ponto A vale 134.531 Pascal, que também a gente pode dizer que é igual a 134,53 quilopascal. O A tem que ser minúsculo aqui. Ó. Beleza, então, olha só. Até aqui nós achamos a pressão no ponto A. Deixa eu já copiar isso aqui, porque a gente vai ganhar aqui. Ok. Calculamos a pressão no ponto A. E esse valor aqui que nós vamos utilizar, ó. E nós vamos pegar agora a pressão no ponto A e achar a pressão lá no registro. Então, a pressão no registro como faríamos para poder achar a pressão no registro? Né? A gente teria o seguinte, ó, a pressão no registro, que eu vou chamar de PR, vai ser igual agora a pressão no ponto A, mais o ρ, só que agora eu vou usar o ρ do óleo. Então deixa eu apagar isso aqui, ó. Então fica a pressão do registro vai ser igual a pressão no ponto A que a gente já calculou, mais o ρ do óleo, vezes G, vezes aquela altura agora, se antes eu chamei isso aqui de H1, ó, eu posso chamar isso aqui agora de H2, que vale os 3 metros. Agora, olha só, eu vim aqui da pressão atmosférica, eu achei a pressão no ponto A. Como essa linha está à mesma altura daqui, ó, eu falo que a pressão desse ponto aqui é igual à pressão no ponto de cá.
E eu considerei, como o ar tem um peso muito leve, né, a densidade do ar é muito pequenininha, eu considerei que a pressão aqui dentro tem o mesmo valor em qualquer ponto. Ou seja, a pressão aqui em cima tem o mesmo valor da pressão na interface com o óleo. Tá? Então, dessa forma, o que acontece? A gente consegue calcular a pressão no registro. Né? Como que seria essa pressão lá no registro, então? Pressão no ponto A, mais rho do óleo, vezes G, vezes o H2. Né? Então, esse H2 aqui, ó, corresponde à distância ali de 3 metros que nós estamos identificando ali. Ó. Vou fazer assim que vai ficar bonitinho. Ok, então vamos substituir ali os valores. Ó, a gente precisa saber a pressão no óleo, né? Desculpa, a densidade do óleo, porque foi dado também a densidade relativa do óleo, ou seja, o SG do óleo é de 0,78. Aí, de novo, o que a gente faz? Eu vou pegar esse 0,78 e multiplicar por 1000, então eu sei que a densidade do óleo, a massa específica dele é 780 kg por metro cúbico. Beleza, né? Temos aqui o valor da pressão do óleo, a densidade relativa da densidade do óleo. Agora eu venho aqui, então, para calcular a pressão no registro, vai ser igual a pressão no ponto A, que a gente já achou, é 134.531. Isso daqui mais a... Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar na sala. Não, tem não. Mais a densidade do óleo, 780, vezes 9,81, vezes a altura 2, que vale 3 metros. Então, a pressão no registro, né, vai ser igual, vamos fazer as continhas aqui, 134.531, 780 vezes 9,81, vezes 3. E somo ali com dá 157.487. Então, a pressão aqui 487 pascal, que é igual a 157,49, arredondando aí, ó, quilopascal. Ou seja, esse aqui seria o resultado do exercício. Ok? Bom, gente,